A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família nessa manhã, nesse dia de domingo. Abençoe teu dia e abençoe tudo que você for fazer hoje nesse dia. Que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero começar essa manhã falando de uma palavra de Deus aqui que está no livro de Efésios, no capítulo 4. Peço que você, se você abrir o vídeo para escutar, escuta até o fim. Não saia do vídeo porque Deus quer te abençoar, amém? Deus quer abençoar o teu dia hoje. Não pula o vídeo, não. Escuta a palavra de Deus. No final vou estar fazendo uma oração para a tua vida. E o nome de Jesus vai ser glorificado na minha vida e na tua vida nesse dia, amém? Então, recebe essa palavra com alegria que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler até o 6. Se você tiver Bíblia, acompanhe também a palavra de Deus, porque ela é sempre importante na nossa vida, irmão. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todo mundo, de todo homem, de toda autoridade. Deus está acima de todas as coisas, tá entendendo? Então a gente tem que saber que nada aqui nessa vida, tá entendendo, é maior do que o nosso Deus. É maior do que aquele que nos criou, que nos deu vida e nos libertou desse mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então ele está acima de todas as coisas e ele está te abençoando nessa manhã. Desde o momento que você inclinou seu coração para escutar esse vídeo, escutar essa palavra, você começou a ser agraciado e abençoado por Deus. Amém? Que diz assim, ó, Efésios 4, versículo 1, vou ler até o 6, mas vou ler explicando a palavra aqui para você. Diz assim, ó, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andei de modo digno para com o chamado que recebeste. Glória a Deus. Paulo, ensinando a igreja de Efésio, ele fala, logo no começo do capítulo, aqui no versículo 1, ele fala, né, que ele, prisioneiro do Senhor, tá entendendo? Era prisioneiro de Deus, Paulo, porque Deus trouxe a vida de Paulo para a presença dele, para fazer de Paulo um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus, que nenhum outro dos apóstolos tinha condições de fazer aquele trabalho que Paulo fez, porque Paulo foi preso muitas vezes, Paulo apanhou, Paulo foi muito maltratado, porque também ele foi um perseguidor da igreja de Deus. E Deus preparou Paulo para esse evangelho que ele pregava, para escrever essas epístolas do evangelho, tá entendendo? Então ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 4, ele fala, eu, prisioneiro do Senhor, tá entendendo? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andei de modo digno para com a vocação que fosse chamado. Para que você ande de modo digno, de modo decente, glorificando a Deus, rejeitando aqueles caminhos do passado que você andava, rejeitando aquelas amizades do passado que você andava, rejeitando as coisas antigas e se apegando com a novidade de vida que Deus preparou para você viver. O seu chamado, se é chamado para pregar a palavra de Deus, se é para trabalhar na obra, se é para louvar no grupo de louvor, se é para evangelizar, se é para viajar para outros países, para abrir obra, abrir igreja. No modo que você foi chamado, você permanecer na presença de Deus, porque Deus tem um chamado para cada um, tá entendendo, irmão? Mas tem pessoas ainda dentro das igrejas que têm inveja quando vê o outro irmão se destacando no ministério que Deus chamou ele, ele deixa de exercer o chamado que ele tem para querer entrar no chamado do irmão sem ter condições, sem ser ele que é para ser naquele lugar, porque nenhum apóstolo teve condições de fazer a obra que Paulo fez para Jesus Cristo, tá entendendo? Então, o chamado foi de Paulo, para Paulo fazer aquela obra. E nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos foi preparado para aquele chamado ali, não. Então, Deus prepara cada um para o seu chamado. Então, permaneça no seu chamado que você foi chamado. Veja onde é que você é útil dentro do ministério e faça as coisas para Deus com alegria e ore pela vida do irmão para que o ministério dele seja bem sucedido e seja abençoado na presença de Deus, porque todo mundo tem um chamado dentro do ministério, irmão. Se eu fui chamado para interceder, para estar lutando, para estar orando, para estar intercedendo, eu estou ali orando, estou intercedendo, estou orando pelo pastor, pelo grupo de louvor, estou orando pelos irmãos, pelos jovens, adolescentes, crianças, e que Deus dê o crescimento a cada um dentro da igreja conforme. Ah, mas você não está ainda, não é um presbítero, não é um pastor, não é um bispo. Mas Deus não me chamou para ser bispo, irmão. Se ele me chamasse para ser bispo, eu estava no lugar de bispo. Tá entendendo? Então Deus me chamou para ser obreiro, eu vou ser obreiro. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja dentro da obra dele. Então a gente não pode querer cobiçar o ministério dos outros. Tem que ficar na posição, na vocação que a gente foi chamado diante de Deus. Amém? Com toda a humildade
e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, tá entendendo, irmão? Então a gente tem que andar dentro do ministério com paciência, humildade, tá entendendo? Mansidão, suportando uns aos outros com o amor de Deus, com o amor de Jesus Cristo. Mesmo que a pessoa seja fraca, esteja te atingindo com palavras às vezes, com te rejeitando, te humilhando, ora a Deus pela vida dela, entrega na mão de Deus e permanece firme fazendo a tua parte, fazendo a vontade que Deus quer que você faça. Não fique com raiva, não fique xingando, não fique humilhando, falando dela para ninguém não, porque você não vai ajudar ela e nem vai ajudar você também. Você vai atrapalhar seu ministério, vai se embaraçar, tá, porque tem coisa que vira embaraço na vida da gente. Se a gente não desembaraçar essas coisas, pedir a Deus para tirar do caminho da gente, a gente orar pelaquela pessoa para ela ficar no lugar dela e ela ficar tranquila lá e a gente também no ministério da gente, a gente vai se embaraçar com ela, irmão, porque toda hora vai estar xingando ela, toda hora vai estar falando dela para outra pessoa e não pode fazer isso. Tem que orar e entregar na mão de Deus, amém? Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todo tempo você tem que procurar guardar a unidade do Espírito na tua vida. Todo tempo você tem que estar no Espírito Santo, tá entendendo? No vínculo da paz. A paz excede todo entendimento, a palavra de Deus diz, glória a Deus. A paz te dá sabedoria, te dá direção, te dá tranquilidade, mansidão, humildade, tudo isso, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela dá para o cristão viver uma vida humilde na terra, tá entendendo, irmão? Cheio das bênçãos de Deus, cheio da graça de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus para ensinar, para cantar, para louvar, para pregar, para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, irmão, Ele quer te usar na mão dele. Deus quer usar você. E não importa você se é homem, se é mulher, se é jovem. Deus quer te usar. Deus quer te honrar nessa terra. Deus tem um ministério na tua vida. Você é uma criança de 10 anos, mas Deus tem louvor para você louvar na igreja. Deus tem um cargo para você desde criança. Porque quando Deus chamou Jeremias, Jeremias era uma criança ainda. Já estava no ventre da mãe dele, mas Deus já tinha propósito na vida de Jeremias. Então, quando Deus tem propósito na vida da gente, a gente tem que ficar unido dentro desse propósito de Deus, fazendo a obra de Deus com alegria, para que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança do vosso chamado. Tá entendendo? Há um só corpo e um só Espírito, tá entendendo? Como também que fosse chamado, tá entendendo? Na mesma vocação, permanece firme, permanece fazendo a vontade do Senhor Jesus, tá entendendo? Permanece na direção de Deus e na sabedoria do Evangelho, glorificando o nome de Deus. Porque as tuas bênçãos, teus livramentos, tudo isso chega na tua vida quando tu está fazendo a vontade de Deus, quando tu está caminhando, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, as bênçãos de Deus vai te acompanhando, as bênçãos de Deus vai te alcançando, tá entendendo? Quando você ora pela vida do pastor, pela vida da irmã do grupo de louvor, pelo irmão, não importa onde você esteja, onde aquele irmão esteja, ore por ele, irmão. Entregue na mão de Deus a família dele, porque é assim que Deus vai te abençoar e vai nos abençoar também, porque Deus sabe, se você ainda não está dentro da igreja assumindo nenhum cargo, permaneça firme, orando, escutando a palavra de Deus, que Deus tem para te orientar, para que você não caia em tentação, não venha cair nas armadilhas do inimigo, amém? E diz assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, tá entendendo? Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Não é para se batizar aqui, depois querer se batizar na Assembleia de Deus, depois querer se batizar na Universal, depois querer se batizar em outra igreja, não. Você é batizado, fique na sua igreja. Deus é Deus de todos e está sobre todos, está entendendo, irmão? Deus está no ministério da Universal, da Deus é Amor, da Assembleia de Deus. Deus está em todos esses ministérios evangélicos. Eu congrego no ministério da Deus é Amor. Não estou aqui fazendo propaganda de igreja, não. Estou aqui falando porque a gente tem que se manter no ministério onde Deus chamou, na vocação que a gente foi chamado, glorificando e fazendo a vontade de Deus, amém? Então, que você permaneça no seu ministério, glorificando a Deus, e ore pela vida daqueles irmãos dos outros ministérios também, porque são obra de Deus que está na terra para resgatar a vida desse mundo, tá entendendo? E a gente não tem divisão de alma, não, porque Deus, ele quer todos, tá entendendo? No dia do juízo, quando ele vier buscar a igreja dele, ele quer todos juntos, não importa onde ele esteja, se ele estiver lá na Assembleia, se ele estiver no outro ministério, Deus vai buscar ele, vai trazer ele para a presença dele, vai levar para junto dele. Deus quer juntar todos. Há um só Deus,
há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos, está entendendo? Então preste bem atenção nisso aqui aí. Por isso que eu estou falando que Deus está em todo lugar, Deus está em todo ministério evangélico. Deus, essa hipocrisia de dizer que Deus só está no meu ministério, que só o meu ministério que é o certo, que vai subir para o céu. Eu não posso julgar isso, não, irmão, porque quem sabe é Deus. Deus está na vida de todos que estão buscando a Ele, que estão pregando a Ele. Uma vez Jesus Cristo falou, olha, os discípulos falaram assim, tem gente ali falando da tua palavra, e Jesus disse, deixa lá, Pedro, deixa eles falar. Se quem não é comigo é contra mim, tá entendendo? Então, se a gente está fazendo a obra de Deus, está falando de Jesus, a gente está a favor de Jesus. Então, deixa eles pregar a palavra de Deus lá. E Paulo falou, em outras palavras, um prega o evangelho por pretexto, outro prega por inveja, tá entendendo? E outros de boa vontade. Mas não importa, o importante é que Jesus seja pregado e seja anunciado, tá entendendo, irmão? Então, Deus tem que ser anunciado, Jesus Cristo tem que ser anunciado, não importa se é no meu ministério, se é no ministério daquele outro irmão, Deus tem que estar no meio de todos e é sobre todos e opera na vida de todos, tá entendendo? Porque Ele é Deus e Ele está acima de todas essas coisas. E o nome dele é glorificado todos os dias, porque a gente entende dessa maneira, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria e nos dá direção para a gente passar esse conhecimento para aquelas pessoas que ainda estão fazendo divisão de ministério, fazendo divisão de igreja, achando que é melhor do que todo mundo, mas ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Deus é um só, está na vida de todos e é sobre todos e está em todos. Amém? Que Deus te abençoe nesse domingo, Deus te abençoe tua família, que as bênçãos do Senhor venham te alcançar essa semana, que você venha ter uma semana abençoada na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar fazendo uma oração pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse irmão, toma a vida dessa irmã, meu Pai. Toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, Pai, nas tuas mãos. Guarda a vida deles nesse dia de domingo, Pai, por onde ele for, por onde ele andar. Abençoa, Papai, a semana dele, meu Deus, que já está chegando a segunda-feira, Pai. Mais uma semana para a gente batalhar, para a gente lutar. Que o Senhor venha estar sobre a vida de todos, meu Pai. E na vida daqueles que te buscam, que te clama, Senhor, todos os dias, meu Pai, na face dessa terra. Que o Senhor venha, as tuas bênçãos, o teu livramento, Pai, o teu milagre venha acontecer na vida dessas pessoas, seja ele quem for, aonde ele estiver e como ele estiver, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?